Ao que Jesus replicou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando a Jesus a sós, disseram: por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Esse evangelho é muito bonito porque ele nos fala sobre a importância de uma vida de oração. Vocês, no primeiro momento, vão focar no milagre, né? No exorcismo de Jesus, né? Ou até mesmo que Jesus estava um pouco bravo, né? Muitos pensam que a santidade ela exclui um pouco os temperamentos, né? E pelo contrário, né? Ser santo não significa ser burro, né? Jesus tinha um temperamento um pouco ácido às vezes, né? E esse dia que ele estava com raiva dos discípulos, não com raiva, mas ele estava assim, ele estava de saco cheio dos discípulos, porque eu estou ensinando, e esse povo não consegue aprender o que eu falo. Parece que estou pregando para ninguém, né? E aí aconteceu o fato que a gente leu, que o homem estava provavelmente com epilepsia, né? Aqui fala endemoniado, mas hoje as pesquisas bíblicas falam que ele estava com epilepsia, né? E que Jesus realiza a cura. Os discípulos já tinham tentado fazer um exorcismo, já tinham tentado fazer a purificação desse homem, mas não conseguiram, né? E aí depois os discípulos ficam meio, vocês perceberam que eles ficaram meio encucados, né? Como que Jesus conseguiu? Ele deu poder a nós fazer isso e a gente não conseguiu, né? E como que ele conseguiu agora? E Jesus pega e fala assim: olha, por falta de fé. Em outras traduções, em outros evangelhos, vai falar que é por falta de oração. Eu queria ter pegado da falta de oração, mas eu peguei esse daqui da fé. Né? Mas fé e oração são quase sinônimos, né? Para falar o quê? A vida de fé, ela é perceptível. Né? Você percebe quando uma pessoa tem uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida espiritual. Assim como os discípulos. No primeiro momento, a gente pode acreditar o quê? Que os discípulos, eles tentaram expulsar o demônio daquele menino epilético apenas de uma forma profissional, né? De uma forma mecânica. Esse é o erro, muitas vezes, nosso dentro de algumas pastorais, movimentos, organismos dentro da igreja. A gente quer agir de uma forma puramente profissional, de uma forma organizacional. E, na realidade, quem dita o que acontece dentro da igreja é o Espírito. E esse Espírito deve ser clamado. É muito difícil quando a gente vê as nossas reuniões na paróquia que não se iniciam mais com oração. E a oração passa a ser apenas cumprir um check-out. Né? Eu fiz. Nós fizemos oração. E a oração não passa a ser uma dimensão integrante, né, oficial, importante do ato que se realiza. Vocês perceberam que sempre nos encontros a gente reduz? Retiro geralmente tem uma carga de oração maior, mas a maioria dos nossos encontros de formação, a carga oracional é tão pequena. Né? A oração, tipo aquela 10 minutos, 5 minutos para a oração inicial. É como se a oração fosse um apêndice, e na realidade ela não é. A oração ela é aquilo que conduz todo o ato nosso, porque ela nos conecta com o sagrado. E principalmente ela nos direciona. Por que nós rezamos? Nós rezamos para discernir a vontade de Deus na nossa vida. E tem muita gente que não sabe por que reza. Por que a gente tem que rezar? Porque quando nós rezamos, nós discernimos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós discernimos entre o bem e o mal. E nós estabelecemos uma amizade com o nosso Senhor. O que Jesus está tentando falar para os discípulos? Olha, não adianta vocês tentarem fazer as coisas apenas de uma forma puramente mecânica ou apenas para fazer. Porque apareceu a demanda e eu tenho que realizar. Não, pelo contrário. Vocês realizam um ato de salvação em cada ato pastoral. Vocês, pela pastoral familiar, têm que ter essa consciência. Né? O ato de vocês, primeiramente, não é um ato necessário. Ou seja,
Deus não precisa da gente, mas Ele quis se precisar. Ele se faz precisar. E outra coisa, eu não sou insubstituível. E terceiro, quem faz é Deus. Então me coloca apenas como um canal da graça de Deus. Jesus está tentando mostrar isso para os discípulos. Olha, quem faz é o Pai. O próprio Jesus, quando ia fazer seus atos apostólicos, ele falava disso. Eu faço a vontade daquele que me enviou. Então é saber sempre que a vida de oração ela requer intimidade e não profissionalismo. Quando eu falo profissionalismo é quando a gente faz as coisas por tabela. Então é que nem eu estava vindo para cá, eu estava rezando na intenção de cada um de vocês. Eu falo, Senhor, eu vou me encontrar com esse povo que eu nem sei quem que é. Né? Só conheço a Edna e Gilberto, alguns eu devo ter visto em outra oportunidade, né? Mas assim, só conheço os dois, né? Mas que a minha palavra nessa tarde possa ser uma palavra de luz. É lógico, talvez não transforma a vida de vocês, o que eu vou falar hoje, né? Mas que seja uma luz, né? Não por mim, mas por aquele que me enviou. Isso aqui é fundamental. Se vocês não têm uma vida de oração, já é o primeiro passo, muito que vocês não têm uma vida de comunidade. E a gente sente quando uma pessoa não reza. É a mesma coisa de um padre quando vai fazer homilia. Você sente que o padre estudou e rezou o texto. Tem uns padres que você fala assim, nossa, padre abriu o Evangelho hoje. Né? Esse padre abriu a Bíblia agora. Porque a gente, ser próximo de Jesus gera uma intimidade. E a gente consegue transpor a intimidade. Né? Que nem eu falei, esse ato de ter falado do Frei João era também para remeter esse momento. Né? Se eu falasse do Frei João sem vocês conhecerem, vocês iam estar cagando e andando, o que eu estou dizendo. Não é? Mas eu falei do Frei João porque eu sabia que vocês já tinham uma conexão com ele. E vocês viram como vocês expressaram essa conexão? Né? Assim também é a vida de oração. Não adianta eu expressar uma coisa que eu não tive. Eu não consigo fazer uma experiência de Deus de uma forma falsa, sabe? A gente pode tentar fazer isso, mas não consegue. A experiência de Deus é algo cotidiano. E a gente parte da experiência de Deus das coisas simples até as complexas, né? Eu falava esses dias, não sei onde que eu falei, quando eu era criança, eu queria rezar o rosário todo dia. Aí eu falei para minha mãe, eu vou rezar o rosário todo dia. Ela falou, eu vou dar 2 dias. Mas e foi isso que aconteceu, porque eu não tinha o hábito de rezar nem um terço. Eu queria rezar o rosário já de cara. Aí uma semana eu fui rezando o rosário, nossa, eu rezava o rosário todo dia. Aí na outra semana eu já desanimei. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que uma vida no Espírito, ela começa já com as grandes coisas. A gente, quando se encontra com Jesus, às vezes a gente quer começar a vida espiritual lá em cima. E o encontro, a intimidade com Deus, ela vai acontecendo de forma progressiva. E a gente vê que a gente tem uma intimidade que foi construída ao longo do tempo. Que nem o Frei João. O Frei João chegou aqui, acho que ficou 1 ano aqui, não foi? Quase 2 anos. Quase 2 anos, não foi? Quando ele chegou aqui, ele era desconhecido, mas ele saiu daqui conhecido. Porque houve o quê? Uma interação, que foi crescendo, foi aumentando. Então, quando eu comecei a academia, eu estava pegando 4 quilinhos aqui, para fazer rosca direta, que a gente chama, né? Halter. Hoje eu pego 20 quilos em cada braço. Mas, nossa, aí as pessoas falam, nossa, hoje você pega tudo isso. Pego, mas já fazem 2 anos que eu vou todos os dias treinar. E a vida espiritual é a mesma coisa. Não adianta você querer ter uma espiritualidade de uma pessoa que rezou toda uma vida, que tem toda uma entrega a Deus, e você ainda não sabe nem os 10 mandamentos. Vamos pegar um seminarista que está lá no primeiro ano e exigir dele que está no último ano de teologia. Então a discrepância não está entrando, né? A gente foi fazer uma missão no meu primeiro ano de seminário. Acho que eu estava no 4º ano de seminário. E a gente foi visitar casa por casa. O reitor colocou até os novos para visitar casa. Isso foi um erro, porque não tem experiência de visitação. Alguns devem ter, mas aquele menino não tinha. Esse menino entrou dentro de uma casa, ele viu a imagem de Iemanjá, e ele pegou e quebrou a imagem de Iemanjá. Da casa da pessoa. Era casa que ele nem conhecia. Falou que era coisa de Satanás e tal. Lógico que não é uma coisa da nossa fé, mas só para ver, faltou o quê? O discernimento no Espírito. E quando a gente não tem um tempo de
de intimidade, de proximidade, a gente vai fazendo umas loucuras que às vezes a gente não compreende. Né? Esse menino devia ter sido introduzido, devia ter sido explicado, olha, você tem que respeitar a casa da outra pessoa e entender que aquilo ali é uma oportunidade com a qual vai entrar as luzes do Espírito, né? E aquilo lá ficou na minha mente, aquilo lá, foi no Pionópolis ainda a missão, né? A gente ficou num galpão, tudo empoeirado, uma semana dormindo naquele chão, meu Deus do céu. Né? Então, pense isso, né? Se você quer avançar na vida espiritual, não tenta começando fazendo loucura, mas começa pelas coisas simples. Um filósofo chamado René Descartes, ele fala assim, olha, o conhecimento das coisas começa das coisas simples até as complexas. Isso aprende até na escola, né? Matemática, você começa pelas operações básicas, que é somar, multiplicar e dividir, e aí depois você vai avançando, até que você chega em Bhaskara, aquelas coisas doidas, né? Então essa é a primeira coisa. Né? A vida, a espiritualidade de comunidade, ela já é fruto de uma espiritualidade pessoal que foi feita. Você não vai conseguir. Essas pessoas que falam para mim, olha, eu me encontro com Deus, é porque ela não tem uma espiritualidade amadurecida. Tipo assim, eu me encontro com Deus sozinho, não preciso do outro, não preciso da comunidade. Aí nós temos alguns exemplos, eu peguei no Antigo Testamento, sobre a importância da comunidade, não da oração, mas da comunidade. Quando a gente abre lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 ao 12, está escrito assim: melhor é sermos dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. É interessante, porque se um cair, o outro vai levantar o seu companheiro. Quando a gente está em comunidade, a gente tem uma virtude de se ajudar, de se autoajudar. Né? Você ajuda o outro, autoajudar não. Você ajuda o outro e o outro te ajuda também. Esses dias eu estava na academia, estava pegando bastante peso, né? Aí o rapaz da academia falou assim, o dono, falou assim, olha, você tem que arranjar um parceiro de treino, porque você não vai conseguir mais treinar sozinho. Porque às vezes é necessário alguém para te ajudar a colocar a carga. Tipo, quando você vai fazer isso daqui, esse desenvolvimento. Né? Você precisa de outro para te ajudar no suporte, ou para segurar o seu braço, para dar um apoio, quando você vai pegando uma carga maior. E assim também é na vida espiritual. Né? O outro ele tem a capacidade não só de nos ajudar, mas também de nos suportar. Quando eu digo suportar, não é aturar, tá? Suportar no sentido de ser suporte, né? E vocês vivem isso na vida matrimonial. Agora, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, versículo 42, né? Está falando dos discípulos, né? Que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas vezes maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de receber. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias se acrescentava ao Senhor um grande número de pessoas àquela igreja que haveriam de se salvar. Olha que coisa bonita. Nós já vemos nos Atos dos Apóstolos, né, um novo tipo de comunidade. Né? Eu não sei se a gente consegue mais voltar a ser isso, né? A gente vive muito egoísta. Né? Mas os Atos dos Apóstolos, a igreja das catacumbas, né, a igreja nascente, todo mundo colocava tudo que tinha aos pés dos apóstolos. Né? E isso começou lá com Jesus, quando eles sabiam que o Judas Iscariotes cuidava das economias, né? Ele cuidava da sacolinha. Né? Aí cresceu o olho, né? Mas desde lá dos apóstolos, né, e depois para as comunidades que foram crescendo, isso foi se prorrogando. Então tudo era colocado em comum, tudo era dado aos pés dos apóstolos, para que todos pudessem ter a mesma condição de vida, a mesma possibilidade, porque eles acreditavam que na comunidade estava o Espírito do Senhor, né? Porque a comunidade se autoajudava.
Então, Paulo também vai falar dessa importância da comunidade de Romanos, lá na comunidade de Roma, capítulo 12, versículo do 4 ao 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. São Paulo usa muito essa figura do corpo para falar que a vida em comunidade, ela gera uma organicidade, né? Ou seja, para que cada um viva e exista, depende do outro e exerce um sacerdócio em função do outro. E é o nosso corpo, ele está dando esse exemplo, né? Às vezes a gente acha que um membro é mais importante que o outro, mas quando o membro falta, há uma desregulação das funções, né? Não sei se tem médico aqui, alguém que sabe mais disso, né? Isso também acontece na comunidade cristã. Tá? Só para algumas passagens para elas ressaltarem a importância da comunidade. Né? Quando tem comunidade, eu sou suporte do outro, mas ao mesmo tempo, além de eu beneficiar o outro, eu me beneficio dele. Isso não numa relação de interesse, tá? Mas numa relação de completude. O Adão estava com as melhores sombras, com os melhores frutos, tinha tudo, tinha paz. Né? Só que o Adão olha para Deus e fala assim: olha, você criou tudo isso daqui, mas não tem ninguém para compartilhar. Então Adão se sentiu o quê? Se sentia sozinho. Isso para mostrar que a vida fora da comunidade nos causa essa carência. Ele sente uma carência, uma ausência disso. Olha, eu tenho tudo. Você está em casa, estou em casa, tem comida, tem Netflix, tem Prime, tem agora o Globoplay, tem várias plataformas, tem tudo. Mas não tem ninguém para assistir Netflix comigo, para comer pipoca, para fazer um churrasco. Então o Adão se sentiu um pouco assim. Eu mudei um pouco a linguagem para falar do Adão, né? E aí Deus lhe dá uma companheira. Aí dá não ser risadão. Aí arranjou um problema pro resto da vida, né? E aí o Adão pega aí e completa a sua vida com a Eva. Né? Porque companheira é alguém que possa partilhar a vida, partilhar as dores, partilhar as alegrias. Então a comunidade, ela exerce essa função dentro de nós. Outra coisa, estar em comunidade não significa que nós devemos ser uniformizados. Aí, no seminário tinha esse problema, e às vezes na vida em paróquia, a gente quer que todo mundo tenha a mesma espiritualidade. A gente quer que todo mundo chegue a Deus pelas mesmas vias. Que nem você vai no seminário, tem seminarista que veio da renovação, tem uns que veio do grupo bíblico de reflexão, tem outro que veio do movimento familiar, do movimento lá do Schoenstatt. Então, cada um tem uma espiritualidade, uma forma de experimentar Deus. E aí eu chego num lugar e quero que todo mundo tenha a mesma espiritualidade. Nunca vai acontecer isso. Até mesmo na vida familiar, às vezes vocês têm uma espiritualidade diversa. Né? Tem pessoas que encontram a Deus pela leitura dos santos. Tem pessoas que rezam o terço. Tem pessoas que a espiritualidade é a missa, vai à missa. É a missa diária. Então cada um tem uma forma de se expressar espiritualmente. E o São Paulo vai falar isso, né? Na primeira e na segunda Coríntios, né? E São João Paulo II falava assim: o que garante a beleza do jardim não é que as flores sejam iguais, mas que elas sejam múltiplas. Mas o importante é que todas elas estejam o quê? Unidas, estejam juntas, que é isso que garante a beleza. Então não pense isso também: olha, eu vou na comunidade, só que aquela comunidade ela não tem espiritualidade, mas eu estou junto. É lógico que tem algumas coisas que são bem diversas, que nem se você for na comunidade do pessoal do caminho neocatecumenal, é outra forma de celebrar a Eucaristia. Mas a grande maioria é igual, mas tem umas diversidades, né? Então isso é importante. Tá? Em Efésios 4, 1: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Um só é o Senhor, uma só é a fé, um só é o batismo, um só é Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Esse é o texto central dessa colocação. Né? João 20 e 24. Na verdade, a gente pode ler um pouquinho mais para cima, né? 20, 19. Capítulo 20, versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, lhes serão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois achavam-se os discípulos de novo dentro da casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque vistes, crestes. Felizes os que não viram e creram. Muitas vezes a gente mete a boca no Tomé. A gente só fala mal de Tomé. Né? Fala assim: olha, qual foi o grande mal de Tomé? Mas por que Tomé não acreditou? Porque ele não tinha visto. Porque não tinha visto. Os outros estavam reunidos com Jesus, estavam no cenáculo juntos e Jesus apareceu. Então eles não fizeram a experiência da fé por audição, eles fizeram por visão. Então não foi alguém que contou para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Eles viram Cristo ressuscitado. Depois o Tomé ficou sabendo da fofoca. Né? Olha, Tomé, Jesus apareceu aí, você não estava. Aí o Tomé falou assim: olha, se eu não ver Jesus, eu não vou acreditar nessa fofoca não. Se eu não vir, se eu não tocar, né, a mão nas suas chagas, do seu lado, que a lança enfiou lá no fundo, eu não vou acreditar. O pecado de Tomé, o pessoal pensa que é incredulidade, mas não é incredulidade. O grande pecado de Tomé é não estar em comunidade. No momento que Tomé se ausentou, aconteceu a graça da aparição do ressuscitado. Então, às vezes a gente acha que é incredulidade, mas na realidade foi o quê? A sua desassociação, o seu afastamento da comunidade. Isso não lhe possibilitou ver a graça da ressurreição. Ele perdeu a graça. É a mesma coisa que aconteceu nesses dias em Sercanópolis. Teve o show da Maiara e Maraíza. Todo mundo já sabia que ia ser um grande show. Quem foi, teve a graça que aconteceu um milagre no show. Apareceu na Castela. Né? Então, ela foi visitar a Maiara e Maraíza e aproveitou e fez o show, né? De graça lá, né? Eu perguntei para o prefeito, falei assim: não cobrou nada? Ela cantou umas 11 músicas, falei: não cobrou nada. E aí, quem foi, teve uma graça. Teve um benefício da Ana Castela lá. Assim foi para o Tomé. Se ele tivesse ido no compromisso que estava marcado, ele tinha visto a Ana Castela. Ele tinha participado. Esse é o mal. Quando a gente se afasta da vida em comunidade, a gente perde os bônus que Deus vai nos dando. A gente pensa: não, vou lá na missa, mas vai ser a mesma coisa de sempre.
Eu não vou lá na reunião do CPP, vai ser a mesma coisa de sempre. Não vou na... Pode ser que naquele dia você tenha a maior experiência de fé da tua vida. Pode ser que naquele dia algo te toque profundamente e você perdeu um momento da graça de Deus. Então é isso que aconteceu com Tomé. Por isso que ele tinha dificuldade de crer, porque ele não tinha matéria para crer. Os discípulos tinham matéria para crer. Eles tinham visto. Para eles era mais fácil crer. O Tomé era mais difícil. Mas por causa que ele se ausentou. Então, isso aqui é fundamental. A oração em comunidade, ela nos possibilita ver a graça de Deus. E possibilita entender a vontade de Deus. Porque às vezes sozinho a gente tenta converter a vontade de Deus. A ressurreição é isso, né? O que testifica a ressurreição? Aqueles grupos que viram Jesus. Então, na Sagrada Escritura que Jesus apareceu depois a milhares de pessoas de uma vez. Né? Então, a comunidade, ela testifica a aparição do ressuscitado. E mais que isso, ela testifica a nossa vida de fé. É na comunidade que a gente é batizado, é na comunidade que a gente é nutrido, é na comunidade que a gente casa, é na comunidade que a gente é absolvido dos pecados, é na comunidade que a gente recebe todas as graças da igreja. Então não tem como você não receber as graças por intermédio da comunidade. É lógico que a salvação ela é particular, mas é uma particular que acontece dentro da comunidade. Aí em Atos também 42, só para lembrar, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então os discípulos, desde o início da igreja, eles já perseveravam na oração. E só para vocês verem como que é importante a oração em comunidade, que se falta um domingo na missa é pecado mortal. Não pode. Qual que é o mandamento que fala pecado? Não rezar no domingo, não participar do domingo na missa. Guardar domingos e festas, né? Guardar domingos e festas. Por que a importância de guardar domingos e festas? Porque a oração santifica a comunidade. Você não escutou a palavra aquela semana. Você não absorveu, você não se nutriu. Isso é um pecado. Isso também está ligado ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Eu vejo as pessoas lá em Sertanópolis que têm o costume, eu não fui na missa porque eu fui na chácara. Eu falei, mas que diabo a igreja tem 6 missas e você não consegue participar de uma? Eu conversava com o padre Dirceu, Júnior. Ele está lá na Alemanha. Ele falou que ele estava em crise porque ele entrou dentro das igrejas de Berlim. E as igrejas de Berlim, para entrar, ele teve que esperar o padre chegar, porque o padre ele abre a igreja, ele limpa a igreja e reza a missa. E aí dentro de uma catedral enorme de Berlim, rezando missa para 10 pessoas. Para você ver como a crise da fé, a crise da oração em comunidade, a autossuficiência do homem vai gerando um afastamento. E o Brasil vai indo por esse caminho também. Porque as pessoas já não escutam mais a voz de Deus, não mais a voz da igreja. Santa Teresa d'Ávila, um dia ela estava no convento. Eu rezo e não te sinto. Parece que o Senhor não existe. Vocês já tiveram isso na oração. Isso foi também dos santos, né? Isso não é só nosso. E aí ela falou assim, mas mesmo assim eu vou perseverar na oração. Aí diz que ela perseverava, com uns 10 anos, ia para a capela, não sentia nada, parecia que era terra, né? Aí teve um dia que começou a rezar, ela começava a subir, começava a bater a cabeça no teto do convento, as irmãs tinham que puxar ela pelo lado, desce mulher, né? Porque ela começou a ter sinais espirituais grandes, né? De entrega. É que nem o padre Nil. Começou a rezar diante do crucifixo do Cristo crucificado e recebeu estigmas. Isso mostra do que? A perseverança na oração. Isso aqui só para fazer um anexo, né, do que a gente está falando dos apóstolos. Né? Então, às vezes, a oração em comunidade, às vezes a gente não vai perceber a graça dela de forma instantânea, que nem esse miojo, ou café solúvel que você faz, que é horrível. Né? Mas você vai perceber depois de um tempo. A mesma coisa da academia, né? Você vai no primeiro mês da academia, aí você pensa assim, não tem nada. Aí depois de 2 anos você fala, nossa, começou a aparecer alguma coisa. Né? Porque tudo exige o quê?
um tempo, uma perseverança para que você possa colher a graça de Deus. Assim como os seus filhos. Acho que quase todos vocês têm filhos, não é? E vocês vão, no início vocês vão educando, e depois quando ficar adulto, aí vocês vão falar, olha que homem que ficou, olha que mulher que ficou, olha, alguns não mudam, né? Mas assim, tem uns que o investimento compensa, né? Eu falo assim, olha, tal coisa valeu a pena chamar atenção. Nesse ponto aqui, amadureceu, porque também depende da pessoa, não depende só de vocês, né? Assim, para vocês perceberem o quanto de amor que a gente vai empregando nas coisas, de forma perseverante, vai moldando elas, né? É lógico que tem um fator externo, que não depende só de nós, depende também da circunstância, da pessoa, né? Mas vocês percebem que a vida em comunidade, ela vai nos formando. Mas vocês podem ver o texto lá, que um dia perguntaram para Jesus como que fazia para corrigir as pessoas, né? E Jesus pega e fala o quê? Dos progressos, da progressão. Primeiro a gente fala com a pessoa, depois a gente pega, reúne 3 pessoas, depois não deu certo, a gente chama a comunidade, depois se não deu certo a comunidade, a gente faz comunhão, né? Então, isso daqui vai mostrar um pouco essa situação, né? Então, a comunidade, nesse caso de Jesus, ela até nos ajuda a sermos poderosos, a gente pode crescer, porque às vezes a gente não vê as coisas erradas que a gente faz, ou os hábitos errados, e as pessoas de fora, elas têm uma sensibilidade maior que a gente. E a comunidade tem esse papel. A oração em comunidade, a vida em comunidade, ela também cura, nos regenerando o nosso processo de vida. Você pode ver. Algumas pessoas falam assim, continua assim no seu casamento, não vai dar certo. Não faz tal coisa, não vai dar certo. Né? Você está fazendo tal coisa errada. Um dia eu estava aconselhando um casal e estava vai falar para ele que está com mau hábito, né? Talvez é um problema estomacal, né? Não, mas... Né? Aí depois de uns dias o marido veio falar, eu sou bem amigo deles, né? Aí o marido veio falar, Caio, a fulana não me procura mais, nem me dá beijo, né? Não sei o que está acontecendo. Eu falei, você já procurou perguntar para ela por quê? Ele falou, não, tem medo de constrangir, não sei, talvez ela está gostando de outro, né? Por isso que já pensaram isso, né? Eu acho que talvez ela está me traindo, né? Está saindo com outro homem, então está com desinteresse comigo, não está querendo me beijar, né? Aí eu peguei e falei para ela, ó, o seu marido veio falar comigo, que está achando que você está traindo ele, tá? Porque você não está buscando mais ele. Aí, no moral da história, ela pegou e conversou com ele foi no médico, resolveu o problema do estômago, aí acabou o mau hálito e voltaram a dar os beijinhos namorados. É uma questão simples de conseguir dialogar em comunidade. Né? Mas isso é fruto do quê? Falta de oração. Porque a oração gera discernimento. E quando tem alguém da comunidade, só para vocês verem, eu faço parte da comunidade, então eu de certa forma ajudei. Então a comunidade, às vezes, ela tem uma sensibilidade para assim, poxa, era só vocês conversarem. Ó, está acontecendo tal problema com você. Gente, se entre casados não consegue conversar sobre esses problemas besta, o casal tem que ter um negócio que chama o quê? Cumplicidade. Né? Então tem que saber falar as coisas que incomodam. Isso tudo é fruto da vida de oração. Às vezes vocês pensam que não, mas quando eu tenho uma vida de oração, porque vai me dando as luzes, né? Então a comunidade, junto com a vida de oração, ela não possibilita isso. Agora, quando eu me ausentando, aí quando eu fico ausente, os problemas vão crescendo, e aí a gente vai separando por coisa tonta, a gente vai separando por coisa tonta. Todo afastamento, gente, vai gerando o quê? Gerando a perda da comunhão. Então, quando eu me afasto da comunidade, eu vou perdendo a comunhão, pois eu não me reconheço mais comunidade. E quando eu não me reconheço mais comunidade, eu não consigo me aceitar. É a mesma coisa da pastoral familiar. Pega e fica um ano sem participar das reuniões de vocês. Para voltar, você vai ser caótico. Porque vai ter mudado todas as pessoas, talvez, vai ter entrado pessoa nova. Vocês já vão ter perdido a intimidade. Tem que ter uma proximidade. Então, quando você se aproxima da vida de comunidade, você tem uma conectividade. Agora, se você se afasta, você vai perdendo. Vai perdendo, depois para você reconstruir, é tudo difícil.
é tudo mais pesaroso. E a vida de oração na comunidade é assim. Eu tinha morado com o padre Edivano no seminário, mas a gente não tinha intimidade. Então eu ia morar com uma pessoa estranha, mais ou menos, né? Eu conhecia tudo, né? Mas eu ia conviver com uma pessoa estranha. Eu ia participar de uma comunidade onde não tinha ninguém que eu conhecia. Aí depois de 2 anos que eu saí de lá, nossa senhora, tinha comido na casa de todo mundo, nossa senhora, tinha intimidade. E foi doído sair dali. Eu falava para eles, o padre Dirceu Fumagalli falou uma vez, que eu gravei isso, coisa boa a gente grava, né? Ele falou assim, olha, ovelha vai ser assassinado. Né? Isso daí ficou na minha cabeça. Porque você vê uma ovelha, se trazer uma ovelha aqui, uma ovelhinha só, é fácil dar um tiro nela. Agora, você pegar essa ovelha, misturar num monte, no meio de um monte que é tudo igual, para você achar para dar um tiro nela, é difícil. Então isso é muito importante. Ó. Então, quando você está fora da comunidade, é mais fácil se você ser assassinado, você ser morto. Tá? Não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente vai para a igreja, é errado falar isso, mas às vezes a gente nem vai tanto pela reza. Eu vou lá porque eu vou contar tal pessoa. Não é? Porque antes dos vínculos com Deus, tem os vínculos humanos. E esses vínculos humanos asseguram os vínculos com Deus. Você pode perceber que Jesus, quando olha o Zaqueu lá na frente, na árvore, eu vi a árvore lá que o Zaqueu ficou pendurado. Né? Essa é a árvore que realmente está lá. Dizem que é perseguido. Né? Como? É Jericó, isso. O que Jesus pega e fala quando ele olha Zaqueu? Hoje eu vou lá jantar na casa. A galera que tá comigo aí, tá tudo junto. Por que ele falou isso? Hoje eu vou para casa. Porque o processo de fé e de espiritualidade começa pela intimidade. Porque aí as pessoas tinham uma predisposição para escutarem aquilo que eles iam falar. Como é importante a relação da via comunitária, porque ela possibilita a gente expressar a verdade da nossa fé. Isso acontece com a intimidade. Por isso, se um dia eu for ser pároco na paróquia, jamais vou chegar mudando as coisas. Primeiro eu vou chegar comendo na casa de todo mundo. Porque aí depois que eu comi na casa de todo mundo, que nem a Roberto, já comi na cadeira, perdi a olhada, comeu umas 200 vezes na minha vida. Então, já tem uma intimidade. Então você fala, nossa, a Edna precisava fazer um boom na paróquia. Eu sei que a Edna e o Gilberto vai ajudar, porque tem intimidade. A intimidade, ela gera um compromisso, no qual você não quer decepcionar outra pessoa e nem ser decepcionado. Você entendeu? Então Jesus faz isso com Zaqueu, faz isso com os outros discípulos, né, para mostrar que os vínculos comunitários, eles asseguram a graça da vida, a vida espiritual. Né? Então nunca pense que fazer uma confraternização é perder tempo, é entretenimento. Não é só entretenimento, é um reforço dos laços espirituais, né, que vão nos unindo, que vão nos estreitando. Né? Isso daí é bom para vocês pensarem também nos encontros que vocês fazem. Vocês trabalham com encontros, né? E é bom adicionar isso também dentro da vida pastoral. E isso reforça a vida comunitária. Tem pessoa que faz o curso de noivo e fala assim, nossa, eu vou agora mais na paróquia. A oração é onde a gente pega e se une mais a Cristo em comunidade. Tinha um padre que falava assim, nem foi num retiro, foi uma formação teológica que eu tive na PUC. A adoração é que nem quando você entra na padaria. Todo mundo acha um absurdo, né? Ele fala, nossa, comparou a adoração com a padaria, né? Mas quando você entra na padaria, você vai lá na Pandora, né? A Edna gosta de lá. A Edna, ela me levava antigamente, hoje não leva mais. Né? Depois que eu fui para Sertanópolis, eu fiquei esquecido. Né? Mas você vai lá na Pandora, o que acontece? Na Pandora tem um negocinho de vidro que tem todas as coisas coloridas, gostosas, cheio de glacê, chocolate. Né? Você olha e você fica o quê? Com desejo. Assim também a adoração. Nós olhamos a Jesus Eucarístico para que a gente tenha o desejo de fazer com Ele uma comunhão.
Essa coisa que esse padre falou para mim, assim, parecia um pouco infantil, mas foi uma coisa que me fez muito sentido. Então, olhar Jesus no ostensório significa o quê? Eu quero comungar Jesus e quero que esse Jesus se transforme em minha vida. Que a minha vida se transforme em Jesus. Né? Que ele esteja em mim e que eu esteja nele. Né? E que estabeleça com ele um laço de relação. E a Eucaristia tem um gesto na missa que simboliza a comunhão. Vocês podem ver que tem uma hora que o padre parte a hóstia e deposita uma fração do pão dentro do cálice. Isso significa a unidade de toda a igreja. Então a união é o ponto de comunhão de toda a igreja. Já perceberam que coisa bonita? Todos nós comungamos da mesma Eucaristia, do mesmo corpo, do mesmo sangue de Jesus, e que é consagrado da mesma forma no mundo inteiro. Então você pode ir aqui, você pode ir lá em Xangai, na China, mas você vai saber o que está acontecendo e até mesmo o que está falando. O rito da missa segura essa comunhão para que possa haver uma experiência da fé. Uma experiência de encontro com o nosso Senhor. Então você pode ir aqui, você pode ir na China, você pode ir não sei aonde, você vai compreender o mistério eucarístico. É lógico que tem uns ritos diversos, né? Mas se for no nosso ocidental, romano, vai ser igual ao mundo inteiro. Isso segura a unidade. Então agora a gente vai se preparar para a adoração até umas 6h30, umas 4h15.